O Google Drive tem uma funcionalidade, uma aplicação, que são as folhas de cálculo. Novamente, outra vez, várias formas de aceder. Primeiro, pelos serviços, pelos Google Apps, está aqui, Sheets, ou seja, folhas, neste caso, folhas de cálculo. Carregando, abre esta página com várias folhas. Podemos organizá-las de duas formas, ou vemos em lista ou vemos em grelha. Em grelha temos a vantagem de espreitar e pré-visualizar o seu conteúdo. Então, para criar e editar, vimos aqui para criar uma nova folha de cálculo, ou então carregamos em cima de uma destas folhas para alterar. Aquilo que agora me interessa é criar uma folha de cálculo. E a folha de cálculo é mesmo isto. É um conjunto de retângulos que se chamam células. Temos colunas, identificadas por letras. Temos linhas, identificadas por números. A interseção de uma linha com uma coluna é uma célula. Podemos, com o rato, selecionar várias células. E tal como os restantes serviços ou as restantes aplicações do Google Drive ou dos serviços Google, podemos definir o nome aqui. O nome de uma folha de cálculo e também podemos partilhar. Se te acontecer o mesmo que a mim e o teu ecrã não for suficientemente largo para mostrar esta barra de ferramentas, vens por aqui e tens acesso a ainda mais ferramentas. Nesta opção aqui neste canto, podemos ainda maximizar e esconder a barra de menu. E aqui podemos esconder aquele painel lateral, com as notas e o calendário. Outra forma de criar as folhas de cálculo será pelo Drive. Drive, botão novo, opção Google Sheets. Neste tipo de documento podemos fazer cálculos. Por exemplo, posso aqui escrever números. Aqui está a indicar que está a guardar. É verdade, guarda automaticamente. Obrigado pela lembrança, entendi. Indica que está guardado. Eu posso também escolher tornar este ficheiro offline. Se eu carregar aqui, vou carregar, estou ligado à internet e o meu trabalho, este ficheiro, está a ser guardado automaticamente na internet. Agora vou desligar a internet. Vou continuar aqui a escrever. O documento continua a ser guardado, mas no meu computador. E aparece aqui o símbolo do computador. É verdade, foi guardado no meu computador, não na internet. Assim que eu ligar a internet, e agora vou ligar a internet, e agora vou escrever agora números, continua a guardar, e dentro do momento, assim que o meu computador configurar a internet, aparece a nuvenzinha indicando que as alterações foram guardadas no Drive. Portanto, eu permito trabalhar offline, e depois, assim que eu ligar a internet, atualiza a versão do ficheiro que eu tiver na internet com os conteúdos novos que eu tiver no meu ficheiro local no computador. Poderás sempre adicionar este ficheiro para organizares melhor aos marcadores do teu computador. Existe um vídeo que explica isso relativamente bem. Para eliminar, é verdade, existe alguma confusão para apagar este conteúdo. O que é que eu vou fazer? Vou carregar aqui no meio da célula e agora, sem largar o botão do rato, seleciono e arrasto para baixo. Até aqui. Largo. Ok. Tenho estas células selecionadas. Podia carregar aqui em cima do A, que selecionava a coluna toda. Mas se tivesse aqui alguma informação que eu não quisesse eliminar, se calhar já não podia fazer desta forma. Também podia fazer assim. Pegava a partir desta e, sem levantar o dedo do rato, arrastava até à primeira célula. Agora, para eliminar, tenho a tecla Delete. Apaga o conteúdo de uma célula. Ou então, vou voltar atrás, ou a mesma coisa que fazer Ctrl+Z. Faço um truque que é o seguinte. Seleciono estas células em branco e agora, com esta alça de preenchimento, arrasto para o lado. E sobreponho. Copio aquilo que estava aqui para este conjunto de células. Caso queira ser bem organizadinho, também podes vir cá em cima nesta pasta e mover ou organizar o teu ficheiro e eventualmente criando pastas. Como nos outros documentos do Google Drive, Docs, Slides, etc. Mas aquilo que interessa fazer aqui são coisas deste género.
tenho aqui um valor, 3. Aqui o 4. E agora gostaria de ter aqui a soma daqueles dois valores. Então repara, faço igual, e agora escrevo 3 mais 4. Agora carrego na tecla Enter. Aqui surge o resultado desta operação aritmética, a adição. Mas se eu aqui alterar o valor para 30, eu só chego lá à célula e escrevo, ok? Ativo a célula, escrevo, agora 40, e agora tecla Enter. Este valor não se altera. Pois não, ora repara aí na fórmula que eu escrevi cá em cima. Esta barra é a barra de fórmulas ou de funções. Então repara, eu escrevi aqui 3 mais 4. É verdade, 3 mais 4 dá 7. Agora imagina que queres alterar esta fórmula. Então chegas cá e alteras, ok? Alteras aqui nesta barra. Aqui também podes alterar diretamente. Com 2 cliques, podes chegar aqui e alterar. Olha, vou selecionar, vou apagar, vou escrever 30 mais 40. Tecla Enter. Pronto, dá 70. Não seria bom que esta fórmula se atualizasse automaticamente? Então como é que nós fazemos? Antes de mostrar aqui um truquezito, aqui de lado vou fazer o seguinte. Vou escrever igual. Agora repara. Este 30 está na célula da coluna A intersetada com a linha 1. Portanto, o 30 está no A1. O 40 está no A2. E o 70 está no A3. Esta fórmula que eu agora estou a escrever está no C2. Ok? Então repara aqui nisto. Vou buscar este 30, escrevendo uma função muito simples que vai buscar este valor. Então escrevo, por exemplo, o que é que tenho de escrever? A1, não é? É onde está este valor. Então escrevo A1, poderá não ser em maiúsculas. Repara, aqui aparecem estas funções todas que já existem no Sheets, ou seja, nesta folha de cálculo. Não, mas eu quero o algarismo 1. Então, olha, já foi buscar este valor. Aliás, não foi buscar porque ainda não carreguei no Enter. Tenho que carregar no Enter. E, de facto, está aqui a buscar. Olha, está aqui o 30. É verdade. É o valor 30, estás a ver aqui. Então, agora carreguei na tecla Enter para aceitar. E agora, repara, se eu alterar aqui, por exemplo, para 45, para ficar igual a outro 40, tecla Enter, este valor altera-se automaticamente. Está indexado a este. Ou seja, a célula C2 ficou indexada à célula A1. É verdade, está cá. Então agora como é que eu faço? Vou apagar. Como é que eu transformo esta fórmula para se atualizar automaticamente com estes dois valores? Então em vez de ter cá os valores numéricos, devo ter a referência das células. Ou seja, o nome das células. Então onde é que está o 30? O 30 estava no A1. E o 40? O 40 ainda está no A2. Então em vez de 30, escrevo A1. Olha, vai buscar este. E em vez do 40, apago e escrevo o local onde está o 40, que é a célula A2. A2. Agora faço tecla Enter. 85. Ora repara, A1 mais A2. O A1 tem 45, o A2 tem 40, então 45 mais 40 vai dar, tecla Enter, 85. E agora repara, já não quero 4, quero um 5, Enter, já atualizou. Agora aqui também não quero 40, quero apenas um 4, escrevo cá por cima dele, logo, 4, tecla Enter, dá 9. Ou seja, finalmente esta fórmula permite mostrar um resultado dinâmico que se adapta consoante os valores que eu estou a somar. Neste caso, é uma soma. Podia fazer uma subtração, podia fazer uma multiplicação através do asterisco. Atenção que se tu colocares um x, dá erro, porque o x é texto. Ok? O x é uma letra. Tem que ser um operador aritmético. Asterisco. Ok? E também teria a divisão.
esta barra. Estas são as 4 principais operações aritméticas. Agora, repara o seguinte. Eu posso selecionar estes dois valores que eu tenho cá em baixo o resultado da soma. Repara. Mas não tenho só o resultado da soma. Aqui nesta barra de informação, ou em barra informativa, tenho também a contagem, o número de elementos que eu estou a contar. São 2 elementos, 2 algarismos, certo? O máximo, o valor máximo é 5. Sim, o valor mais alto que eu estou a selecionar é 5. O mínimo é 4 e a média é 4,5. E a soma dá 9. A soma é aquilo que eu agora estou a utilizar. Tal como nos outros programas, eu posso alterar o tipo de letra, o estilo, colocar em itálico, por exemplo, a cor do texto, a cor de fundo do texto, ou seja, a cor da célula de preenchimento. E não só. Eu posso aqui definir outra coisa. Imagina que eu quero fazer um horário. Esta hora devia ocupar 2 células. Então, olha, seleciono 1, 2 e agora vou alargar aqui neste botão com união de células. Para quê? Olha, uniu, já não tem a divisão. E agora vou alinhar ao centro. E agora, por exemplo, a primeira hora será das 9 até às 9h30. Depois tem um intervalo, depois tem das 9h40 até às 10h10, por exemplo, e por aí fora. E agora posso selecionar tudo. Posso também unir ao centro tudo. Se quiseres, poderás aqui alargar o tamanho ou aumentar o tamanho das linhas, mas eu não gosto de fazer isto. Aquilo que eu gosto de fazer é selecionar logo as 3 linhas e se eu aumentar a largura ou a altura, neste caso, de uma, todas aceitam ou todas ficam com a mesma largura ou altura. Para as linhas será altura, para as colunas sim será largura. Então agora vou definir uma largura mais estreita para as colunas. Todas ficam com essa largura. Visto como é que eu fiz? Carreguei no 1 e arrastei para baixo, sem largar o rato. Aqui carreguei no A e arrastei para um dos lados, sem largar o rato também. E agora sim, com estes, vou, por exemplo, definir o alinhamento vertical. Vou colocar ao meio, fica mais bonito. Mas aquilo que eu queria mostrar era o seguinte, eram os limites. E os limites estão aqui. Olha, limites. Então posso vir aqui e escolher primeiro a cor do limite, ou a cor da margem, neste caso. Pode ser aqui um laranja mais escuro. E agora digo quais é que são os limites. São só os limites interiores. Olha, pinta só por dentro. Ou então todos os limites e aqui tens mais opções. Portanto, aqui todos os limites. Ou seja, ficaria assim. Agora imagina que tu, no lado, nos limites exteriores, crias um pouco mais espesso. Então, chegas aqui, ativas os limites exteriores, vens aqui ao estilo do limite e escolhes o estilo mais espesso, por exemplo. E agora podemos aqui escolher umas outras corzinhas, por exemplo. E ficaria assim já quase como um horário, um pequeno horário. Então se quiséssemos, podemos depois aqui escrever as nossas disciplinas. Só mais uma coisinha. Imagina que tu escreves aqui esta disciplina e é muito grande a designação e não cabe cá dentro da célula. Vens aqui ao moldar texto, o botão do moldar texto e escolhes esta opção moldar. E o texto é adaptado para caber na célula. Se a célula ficar demasiado grande, então diminuis o tamanho um bocadinho. Ou então aumentas a altura da linha. Vamos aqui criar uma nova folha. A folha 2, que tu poderás alterar o nome se fizeres aqui 2 cliques. E também poderás alterar a cor. Ou até outra destas opções. A criação de um gráfico. Tenho o rótulo A, rótulo B e o rótulo C. Tenho aqui alguns dados, 22, por exemplo, 12. Poderia não estar nesta organização. Então, olha, vou fazer o seguinte. Vou selecionar, botão do lado direito, copiar. Vou colocar aqui a partir da linha 9, botão do lado direito, colar. E
E outra coisa, ora repara, se eu selecionar estas células assim, e eu posso vir aqui com a mãozinha do rato e arrastar para um outro local, ok? Então poderás reorganizar as tabelas que quiseres. Então, agora, estes dados, vou arrastá-los um pouco para aqui. O rótulo B virá assim, este assim, ou seja, vou reorganizar, em vez de estar disperso ou organizado na horizontal, como está neste caso, vou organizar na vertical, porque poderia estar assim disposto. Então, primeiro, seleciono estes dados. Agora vou inserir um gráfico, que é também uma das funcionalidades básicas das folhas de cálculo. Podia vir por aqui, inserir gráfico, ou então por aqui, inserir gráfico. Olha, eu tenho aqui o gráfico circular ativo, mas posso escolher outro formato. Gráfico de colunas, gráfico de barras, e tem aqui ainda mais opções. Gráfico de rosca, por exemplo. Agora vou diminuir aqui o tamanho do gráfico e organizar. Tu tens aqui uma secção que é configuração. Podias chegar aqui ao personalizar e depois alterar o gráfico, a cor de fundo, por exemplo, as cores, o tipo de gráfico, o título do gráfico, por exemplo. Pronto, este gráfico então ficará talvez assim e um pouco mais pequeno. Agora, seleciono estes dados, esta tabela, desta forma, faço inserir, agora deste lado, gráfico, e agora em vez de um gráfico circular, novamente, vou escolher este aqui, gráfico de coluna. Vou personalizar um bocadinho, vou alterar a cor para esta corzinha, e por que não uma linha de tendência? Que tal? A legenda está também tudo ok. Vou torná-lo um pouco mais pequeno. Surgem aqui umas guias de alinhamento, ótimo para me ajudar a alinhar os dois gráficos. Vamos aqui colocar gráfico 2. E aqui temos o básico das folhas de cálculo do Google Drive, o Google Sheets. Depois podes vir sempre aqui transferir e guardar para um outro formato que tu queiras, ou até publicar na web, ou até imprimir, ou então mover para o lixo. Espero que tenha sido interessante. Adeus, até breve.